Ô, Rizu, e o último episódio do Galei? Ô, Rizu! Oi. E o último episódio do Galei? Ai, o último episódio do Gali, né? Bah. Então, né? Rizu? Como é que posso explicar, mano? Tu não fez? Talvez? Cara, faz mais de 7 meses que tu postou o último vídeo! Acontece, cara. É, Ah, na moral! Bom, eu sei que o canal tava meio parado. Meio. Longos 8 meses sem nada nesse canal. Que coisa, hein? Mas muitas coisas ocorreram nesse meio tempo. Mas é bom começar pelo início. Vamos lá. Resumindo, assista os dois últimos vídeos do canal. É curto e você vai gostar mais do que desse. Eu espero. Ai ai, grandiosa Maringá. Maringá tinha muito potencial, mas esse foi um dos motivos de seu fracasso. O sonho e esperança de alguns engenheiros acabaram morrendo naquela cidade. Grandes máquinas, lojas e até mesmo as fábricas se entrelaçaram com as raízes de Campo Estranho. Dunk, sendo um aspirante a detetive, buscava saber mais da engenharia, e lá seria o local perfeito para isso. Mas algo de errado estava acontecendo com Dunk. Raízes alimentando-se de seu olho e aos poucos se proliferando. Após um tempo, Maringá evolui e acaba sendo absorvida por Campo Estranho. O pobre Goblin, abalado, vai morar em Ignis. Em Ignis, um laboratório estava sendo elaborado e construído. Nele, experimentos que podiam variar entre Skook, ou até mesmo sobre elevadores de água, que vinham sendo arquitetados pelo Goblin. Mas nem tudo são flores. Num dia, um dos seus companheiros estava com um problema, e não era dos pequenos. Resumindo, ele emanava uma grande áurea. E como ele poderia ser ajudado? Obviamente, colocá-lo em um círculo mágico era uma boa ideia. Mas o infeliz colocou a porra do Skook nesse círculo mágico. E bom, não deu nem um pouco certo. No desenrolar de tudo, a desgraça já estava feita. E o Dunk se juntou à Irmandade. Dunk, após se juntar à Irmandade, cavou e ergueu-se às paredes de um pequeno novo laboratório. Pequeno. Nele, fez rituais e pesquisas em volta da magia. Pouco efetiva, ele diria, mas num certo dia ele mexeu com uma memória que foi enterrada. Ele pensava, e se eu voltar a estudar o Skook? Dito e feito, mas não foi para frente esses estudos. Por quê? Você pergunta? E eu te digo, por causa de seu pai, Ernest Rutherford, o homem que adotou Dunk, o cientista que o inspirou, estava morto. E, com ele, morreu o pouco que restava da luz na alma do Goblin. Sem Ernest, tudo perde o sentido. O trabalho, os experimentos, a própria vida. Dunk se trancou no silêncio. E foi ali, no escuro, que novos ideais nasceram. Não dele, mas da dor. Se a magia movia o mundo, por que não moldá-la de outra forma? Testes pós-testes levaram a um resultado extremo. Dunk era um péssimo engenheiro, mas foi intrigante os resultados. Ele descobriu como fazer um ativador de ametista explosivo. Logo, teve a ideia de microbombas de ametistas elementais. Com pouco tempo para se preparar e cansado da falha, ele desistiu. Dizia a si mesmo que aquilo nunca foi para ele, mas talvez, realmente, nada fosse. Ideais, valores que moldam pessoas. Mas é certo ter ideais diferentes? Ernest tinha os seus e também um grande plano em aberto. Vírus. Mas como fechar essa lacuna de história se ele já morreu? E é aí que você se engana. Um ser só morre quando sua imagem e seus ideais são esquecidos. Ernest pediu um favor antes de morrer, para que Dunk terminasse o que ele tinha começado, entregando uma máscara. Ela era o símbolo de um verdadeiro amigo. Com o legado do pai nas mãos,
Dunk iniciou a criação do novo vírus. Sabia que, ao fazê-lo, trairia Inanis, sua amiga, mas já havia aceitado o caminho que o esperava, o caminho dos mentirosos. Com metade dos materiais reunidos, algo dentro dele começou a ruir. Os ideais que o moviam se esfarelaram. Ele olhou para o próprio reflexo e não viu nada, apenas um corpo vazio, cansado, que um dia sonhou em ser alguém e pela primeira vez ele não quis continuar. E novamente a planta ataca, vendo aquela casca vazia que um dia já amou, que já teve motivos para querer acordar no outro dia, que já teve ambições. Decidiu que aquele seria o momento de tomar o controle total. Pelo menos ela tentou, mesmo com grandes partes do pobre Dunk em suas mãos, ela não o tinha. Ele tentou lutar com a tentação, mas ela era má. Queria o caos, e por infortúnio do destino, Rakshá e Plague trilharam um caminho perfeito aos olhos da planta. O caos reinaria se Rakshá e Plague não tivessem tropeçado. Caíram sobre si mesmos e foram selados. E Inanis desconfiava do Dunk, mas já era tarde. O que restava do Goblin já tinha se reduzido às raízes, e todos aqueles que já chegou a amar se foram, por culpa de ideais que nem sequer eram dele. Todos agora eram vultos em sua mente. Eu queria contar uma história diferente, uma história em que o Dunk encontra alguém para amar, ou que é lembrado como uma lenda, em que a dor dá lugar à paz. Mas a verdade é outra. Dunk nunca foi uma lenda. Foi apenas um nome esquecido, um som abafado pelo tempo, perdido entre os sussurros e o silêncio das máquinas que um dia tentou construir. Ninguém ergueu estátuas, ninguém contou sua história. Seus protótipos foram engolidos pela terra, e o pouco que restou virou ferrugem e pó. Ele esteve tão perto de alcançar algo grandioso, tão perto de quase poder tocar. Mas o medo, a dúvida e a solidão pesaram mais que o sonho, e ele se quebrou em silêncio, como vidro sob pressão do próprio arrependimento. Cada escolha errada foi uma rachadura, cada ideal herdado foi uma corrente. No fim, não havia mais luz, nem raiva, nem esperanças, apenas um vazio, frio e lento, que o consome de dentro para fora. Dunk não deixou invenções, nem glória, nem herança, apenas raízes. Raízes que se estendem sob a terra, alimentadas por memórias, culpa e arrependimento. Elas crescem em silêncio, lembrando o mundo de que ele existiu, mesmo que ninguém o recorde. Porque no fim, o que é a morte, senão o esquecimento? E assim, Dunk permanece, não como herói, nem como uma lenda, mas como parte do solo que o engoliu, como uma ideia que nunca amadureceu, um coração que nunca foi compreendido, um sonho que nunca floresceu. E aí, essa parte sem roteiro, guys. Eu queria agradecer muito por cada um que ajudou a construir essa história. Desde o início, desde a própria Ignis, própria Maringá, Sunflower. Tipo, mano, valeu demais aí cada um que apoiou o projeto, mano. Projeto eu digo o Garlic em si, mano. Cada história contada foi muito foda, mano. Apenas isso. Queria agradecer a cada um que assistiu esse vídeo até aqui. E na próxima temporada, muita coisa está por vir.